Nós vamos continuar com dados importantes aí sobre a doença, só que agora eu quero falar de um troço. Eu já comecei a tratar disso ontem, escrevi hoje a respeito, fiz um comentário na Band News FM hoje de manhã e quero chamar a atenção de vocês para coisas sérias, porque isso pode ter um preço lá na frente gigantesco. Vamos para o item 11, que é um confronto que está havendo entre a Câmara e o governo federal, o Paulo Guedes em particular, sobre o socorro aos estados. Vamos lá. A área econômica do governo, Reinaldo, anunciou hoje uma proposta de ajuda aos estados e também aos municípios no valor total de 77 bilhões de reais. O governo fala em 127 bilhões, mas a verdade é que medidas no valor de 50 bilhões já tinham sido anunciadas em março. Novidade mesmo são esses 77 bilhões. Essa quantia engloba transferências diretas, recomposição de perdas de arrecadação, suspensão no pagamento de dívidas com a União, com a Caixa Econômica Federal e com o BNDES. A iniciativa foi tomada um dia depois de a Câmara ter aprovado por 431 votos a 70 o texto do deputado Pedro Paulo, que teve o apoio do presidente da Casa, Rodrigo Maia, de socorro aos estados. Essa é mais uma tentativa do governo de derrubar esse projeto da Câmara. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para discutir esse assunto. Ele pediu que a Casa derrubasse a proposta de Maia. Olha, a proposta de Maia, a proposta da Câmara, que é uma proposta correta, certa, séria. Atenção. O que foi que a Câmara aprovou ontem? A União vai compensar a queda de arrecadação de semestre dos estados entre abril e setembro. A compensação será feita entre maio e outubro. A compensação repõe o valor neste ano correspondente ao do ano passado, corrigida a inflação. 75% do dinheiro vão para os estados, 25% para os municípios. Os municípios recebem segundo a sua participação como ente federativo, a participação anterior. O Ministério da Economia criará a forma da distribuição. Estados e municípios que criarem incentivos tributários indevidos, porque o cara pode aproveitar a grana para fazer coisa que não deve, perdem o dinheiro. O pagamento de dívidas de estados e municípios com bancos públicos está suspenso entre março e dezembro deste ano. E a União está impedida de executar garantias de dívidas contraídas por esses entes junto ao Banco do Brasil. Então, notem, é uma reposição de 6 meses de ICMS daquilo que for perdido. E a base de comparação é a arrecadação do ano passado. Estima-se que dê coisa da ordem de 80 bilhões a reposição e 9,5 bilhões seja a renegociação com os bancos estaduais. O governo não quer esse critério. O governo fez um pacote que seria de 77 bilhões, mas na verdade é menos. Se resume a 40 bilhões. Sabendo que isto será absolutamente insuficiente para os estados. Mas o governo quer fazer a distribuição do ICMS, quer fazer uma distribuição lá mandrake per capita. Inventou que o estado de São Paulo, Rio, Minas estão querendo ficar com tudo e deixar os outros estados à míngua. É uma forma de dividir os estados. Isso é mentira. 40 bilhões não representam absolutamente nada para os estados. Vocês imaginem daqui a pouco estados que não terão dinheiro para pagar PM, que não terão dinheiro para pagar médico. Numa crise como essa. O que o Paulo Guedes está querendo, infelizmente, a serviço do Bolsonaro, é preciso dizer, é quebrar a perna dos estados, porque os estados vão ficar absolutamente dependentes de repasses ad hoc da União, de repasses específicos. Tem que ir lá implorar de pires na mão. Qual é o que há de surpreendente na proposta de comparar com o ICMS do ano passado e fazer a reposição segundo o ICMS do ano passado?
ficam passando números falsos. Eu li há pouco, não vou nem dizer o veículo que vocês acham, eu li há pouco que a proposta do governo poderia, que a proposta da Câmara poderia custar 280 bilhões. É um número tão alucinado, tão mentiroso, que dá até vergonha de comentar. O governo está espalhando por aí que o pacote de ajuda da Câmara pode custar até 280 bilhões. A arrecadação anual do ICMS, não a semestral, eu posso ter falado semestral, a arrecadação anual do ICMS é de 400 bilhões. Portanto, se você vai, Coutinho, repor 6 meses de ICMS total, você teria que repor 200 bilhões. Sim. Certo? Certo. Se anuar 400, você teria que repor 200. Como é que poderia dar 280 bilhões? Mas isso se você fosse repor 100% de ICMS. Não será 100% de ICMS. Que, obviamente, haverá pagamento de ICMS, haverá recolhimento de ICMS. A economia não... O crescimento pode ser negativo, mas a economia continua a funcionar. Tá claro? Talvez a queda seja, sei lá, na média de 30, de 40. Então, olha a malandragem. Primeiro você está falando que... Então, o ICMS será zero e que será preciso repor tudo. Mas mesmo esse tudo, o número que estão divulgando é mentiroso. Porque a arrecadação do ano, 400 bilhões. Se você fosse repor metade disso, 6 meses, tudo, seriam 200 bilhões, não 280. Mas isso é mentira, porque haverá arrecadação de ICMS e não é reposição de tudo. Olha, é preciso ter um pouquinho de pudor. Não se trata de estar desse lado, daquele lado, só um pouco de pudor. Senão, as coisas realmente se complicam muito. O pacote do Estado custa 89... O pacote da Câmara custa 89 bilhões. Ah, mas como é que eu vou fazer uma reposição segundo a perda? Bom, é o que temos. É o que é justo. Até porque a União, com a PEC, a União não tem limite. A União pode se endividar. Os Estados não podem. Olha, qual o critério? Ah, não, nós vamos criar um critério per capita. É um critério autoritário, é um critério discricionário. Não haverá perda de 100% do ICMS. A economia não vai parar. Ninguém... Veja só, quando você fala que você vai ter uma recessão, que pode ser de 5%, isso é um encolhimento da economia. Não quer dizer que a economia não vai produzir nada. Isso me lembra uma comentarista econômica uma vez que disse: puxa, o Brasil vai crescer zero, isto mesmo, não vamos produzir mais nada. Não, como não vamos produzir mais nada? Não vamos continuar a produzir. Vai deixar de aumentar, vai reduzir a produção, mas a produção continua, as vendas continuam, o comércio continua quando retomar. Então você não vai ter uma perda de 100% do ICMS. Isso é mentira. Agora, o que o governo está querendo é asfixiar os estados. É isso que eu digo, abri o programa falando isso, é isso que eu falo, que é aproveitar um momento ruim, aproveitar um momento dramático para tentar ficar impondo uma agenda para o país. Fora de hora. Aí diz... Não, exigimos que os estados congelem o salário dos servidores. Vem cá.
Congelar salário de servidor assim em linha de todo mundo agora, num momento como esse, precisando da colaboração dos servidores, é uma boa ideia? Por que o Bolsonaro até hoje não congelou o salário dos servidores federais? Porque até hoje ele não fez isso. Sabe que isso dá problema. Agora, no momento em que você precisa desesperadamente da adesão, eu não estou dizendo que os funcionários fariam um corpo mole, não. Só estou dizendo que você diminui a coesão necessária do corpo do Estado para atuar no momento de desespero. Em que você vai convidar pessoas a correr risco de vida para ir atuar lá na linha de frente. Ah, não, mas os estados poderão gastar à vontade. O TCU vai acompanhar. A proposta original do Rodrigo Maia previa, por exemplo, que os estados pudessem se endividar. Isso não passou. Previa suspensão do pagamento da dívida. Também tiraram. É a simples reposição com base na arrecadação do ano passado, de quando não havia coronavírus. Ah, mas o Estado virou um saco sem fundo, a União virou um saco sem fundo? Não, mas a União já é, lamento, no orçamento de guerra, ela é um saco sem fundo. Ela teve licença para ser um saco sem fundo. O que se espera é que se gaste com responsabilidade, porque há muita gente de olho nisso. Agora, não pode a União ter todos os instrumentos na mão e o Estado não ter nenhum. Porque o Paulo Guedes sabe que passar 40 bilhões para os estados, está falando, não é 77? Isso é renegociação de dívida, não é dinheiro. Dinheiro mesmo seria 40 bilhões. Passar 40 bilhões para os estados é levar os estados à falência. É simples. Você leva os estados à falência. Vale a pena? Nós queremos PM sem salário? Nós queremos médicos sem salário? Nós queremos professores sem salário? No meio de uma crise como essa? É hora agora de discutir congelamento de salário de servidor? Notem que eu nem estou dizendo que a medida é um absurdo. Pode até ser que em algum momento seja necessária, mas é agora? No meio desse esforço literalmente de guerra, olhem os números. Eu tenho a impressão que este governo, no seu conjunto, realmente não se deu conta, não realizou, como se diz, em psicanálise, não se deu conta, não percebeu o tamanho do problema. Parece que há uma espécie de inconformismo, como quem diz, eu não me conformo que isso tenha acontecido. Mas aconteceu. Estavam preparados para uma agenda, em muitos aspectos positiva, em outros não, mas estavam preparados para uma agenda. Vem esse troço, que o Paulo Guedes chamou de meteoro, acho que foi isso, meteoro que ele usou? Acho que é. Não é? Me lembra o filme Melancolia, né? Quando vem a coisa que vai acabar com a Terra. Não estava preparado e agora fica insistindo numa agenda que já está vencida. Sim, vai haver como acompanhar o gasto dos estados. Está lá na proposta da Câmara, se o dinheiro tiver alguma forma de desvio, para de receber. Agora, o que não é aceitável é ficar mentindo sobre as contas, sobre o impacto.
e oferecer aos estados aquilo que sabe que será escandalosamente insuficiente. A proposta da Câmara é uma proposta boa, eu espero que passe, vamos ver. Se o Senado aprovar, o Guedes diz que o Bolsonaro pode vetar. Eu lembro que veto se derruba. Com 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado, você derruba um veto. Espero que não chegue a isso.